Olá, bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você neste novo despertar com Deus. Vamos em frente em nossa jornada bíblica, despertar com Deus. Hoje vamos aprender, vamos estudar juntos o capítulo 23 de Deuteronômio, com o tema Diversas Leis. Vamos continuar nesta etapa de Deuteronômio, onde diversas leis civis, sociais, diversas recomendações foram trazidas por Moisés ao povo de Deus antes de entrarem na terra prometida. Por que Deus orientou seu povo com estas diversas leis antes de entrarem em Canaã, na terra prometida? Qual seria o resultado se obedecessem essas orientações e leis? E que lições devemos aprender dessas orientações em nossos dias? Como aplicá-las em nossas vidas hoje? Deuteronômio 23 nos fornece uma série de leis e regulamentos que abrangem uma variedade de questões, desde exclusões da Assembleia do Senhor até questões de higiene pessoal, empréstimos e também a prática da caridade. Moisés enfatiza a importância da santidade, da justiça e da generosidade dentro da comunidade de Israel, buscando garantir a integridade moral e o bem-estar do povo como um todo. Essa é a introdução em nosso estudo de Deuteronômio 23. Vamos então aprender os princípios, os ensinamentos deste capítulo para cada um de nós. Vamos aos comentários agora. Versículo 1 começa falando a respeito de trilhados os testículos, o membro viril. O que isto quer dizer? A mutilação intencional dos órgãos masculinos em devoção a algum Deus por alguns homens, entre parênteses, santos, sobreviveu até os tempos modernos. Ou seja, o contexto aqui é que isto era uma prática pagã, idólatra. Você sabia? Nas antigas religiões pagãs, os eunucos eram sacerdotes dos templos. A redução na completeza do físico de uma pessoa e, portanto, de sua santidade, uma vez que nós precisamos dedicar tudo, desde o nosso corpo ao Senhor, um defeito desqualificaria um descendente de Arão de oficiar como sacerdote. Outra também aqui descrição é que um homem nessas condições seria excluído da Assembleia do Senhor, onde a congregação adorava, mas não a exclusão da salvação ou da casa espiritual de Deus. Séculos mais tarde, na comunidade espiritual cristã,
nós encontramos no livro de Atos, capítulo 8, verso 27 a 40, um eunuco que foi altamente honrado por um mensageiro especial enviado por Deus. Foi o caso de Filipe, né? Esta frase refere-se à comunidade reunida em adoração diante do Senhor e não à população de Israel como um todo. A palavra hebraica, que significa assembleia, é geralmente traduzida por eclésia na versão Septuaginta, o Antigo Testamento grego. Este é também o termo empregado no Novo Testamento para igreja. Então, creio que fica claro para nós porque este capítulo traz este assunto a respeito do homem, vamos dizer, castrado, né? Era algo muito cultural no período antigo para a questão do paganismo, da idolatria. O verso 2 fala de bastardo, ou seja, o filho de uma união ilegítima, que poderia incluir um casamento proibido, como, no caso, o casamento entre um israelita e uma cananita. A tradição rabínica não aplica este termo a todo que nascia de uma união ilegítima, mas o limita ao nascimento de incesto. A pureza da vida familiar e da vida espiritual sempre foi algo de suprema importância para Deus. Também diz o verso 2, nem ainda sua 10ª geração. Talvez isto possa dizer para sempre, pois o número 10 simboliza a conta completa ou definitiva. No verso 6, a expressão equivalente é enquanto vocês viverem. Agora o versículo 3 fala sobre nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nós encontramos Tobias, um amonita, sendo excluído do templo com base nesse texto, no livro de Neemias, capítulo 2. Agora encontramos também, no livro de Ruth, uma exceção notável à regra de Moabe ser excluído de Israel. Existiram casos ou acepções onde pessoas de outras nações foram agregadas ao povo israelita, como também Raabe, né? Lá na tomada de Jericó. Agora o verso 7, nem aborrecerás o egípcio. Não se devia esquecer de que Israel tinha encontrado o refúgio do Egito por muitos anos e havia prosperado naquela terra, naquele país, a despeito das dificuldades. Deus não permitiria que seu povo visse apenas o lado mau de uma nação. Agora o versículo 9, coisa má ou coisa ruim. Isso podia incluir coisas impuras, impróprias, nojentas, não propriamente moralmente ímpias. Nesta passagem, se adverte sobre estrita limpeza física e pureza de vida, como um exército em marcha, um contingente de soldados, sem as relações sociais normais, podia ter tentado a rebaixar as normas de conduta. A condição de Israel diante de Deus era muito mais importante do que sua preparação militar para o confronto com o inimigo. Deus não podia conduzir à vitória um povo infiel e impuro. O versículo 10 fala de poluição noturna. O que é isto? Uma emissão involuntária, noturna de sêmen, que causaria
naquele período, uma impureza ritual, pequena, menor. O verso 12: haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Devia, portanto, se observar a decência e o respeito pelas convenções da vida. As regras sanitárias deviam ser observadas, não apenas por respeito ao próximo, mas como proteção da saúde do exército. O verso 13 fala a respeito de algo com que cavar, um instrumento pontiagudo que tinha várias utilidades. E o 14, que ele não veja em ti coisa indecente. Aqui a expressão hebraica significa a nudez de alguma coisa, isto é, alguma coisa impropriamente deixada descoberta. Um contexto comparativo: uma igreja impura não pode ser vitoriosa no conflito entre Cristo e Satanás, pois as bênçãos do céu são somente para aqueles que creem em Deus e lhe obedecem sem reservas. No versículo 15, escravo fugido, pode-se supor que o escravo fugira de um senhor cruel. A escravidão em Israel era cuidadosamente regulamentada e seus abusos eram limitados. Em vista, aqui está algum escravo que escapou de outro país e se refugiou no território de Israel. Lembrando que, na cultura daquele tempo, a escravidão era algo praticado. Portanto, as leis em Deuteronômio, as leis do Antigo Testamento, elas regularizavam essa prática. O verso 17 descreve a respeito de prostituição no serviço do templo. Sem exceções, a prostituição do corpo é uma abominação a Deus, mas fazer da prostituição uma parte da religião constitui uma depravação ainda mais terrível. Há várias referências à prostituição em conexão com a religião no livro de 1 Reis, 2 Reis e também de Jeremias. O versículo 18: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor por qualquer voto. A prostituição é uma zombaria do plano original de Deus para o sexo, tratando o sexo como um ato físico isolado, ao invés de um ato de comprometimento por outra pessoa. Fora do casamento, o sexo destrói relacionamentos. Dentro do casamento, se praticado com a atitude correta, é um construtor de relacionamentos. Deus teve que constantemente advertir seu povo contra o sexo extramarital. Hoje, ainda precisamos destas advertências. Jovens precisam ser lembrados a respeito do sexo pré-marital e adultos precisam ser lembrados de fidelidade sexual. Agora o verso 19. A teu irmão não emprestarás com juros. A economia agrícola da antiga região de Israel era muito diferente da economia de nossos dias hoje. E todo empréstimo normalmente era pedido em face da pobreza. O propósito aqui era beneficiar aqueles que de fato estivessem em apuros financeiros. Comentando o verso 20, ao estrangeiro emprestarás com juros. Um comerciante estrangeiro viria para Israel buscando vantagens financeiras e por isso estaria sujeito ao pagamento de juros. Então, Deuteronômio, aqui o capítulo
23 faz uma diferença em emprestar para um irmão israelita entre emprestar para um estrangeiro, né? Podemos ter um princípio aí também aplicado para hoje. Quando algum irmão, quando algum familiar, quando alguém próximo está em dificuldade, não devemos tirar vantagem da situação difícil de nosso irmão. Verso 21, voto ao Senhor. Tal voto era feito voluntariamente. Um voto tomado era considerado uma coisa seríssima e todo voto válido devia ser observado. Verso 24, comerás uvas. Este caso se refere a trabalhadores numa vinha e a viajantes com necessidade de alimento. É comum, no Oriente, que ao passar por um canavial ou uma plantação, a pessoa corte ou consuma ali o alimento ao ir de uma aldeia a outra. Uma prática cultural. E, finalizando os comentários do capítulo 23, o verso 25, na seara não meterás a foice. Aqui está. A fome legítima devia ser satisfeita. Pegar mais seria roubo. Esta previsão estava em harmonia com o segundo grande mandamento, o amor ao próximo, além de ser um reconhecimento de que a colheita pertencia a Deus. O dono não perderia com a pequena quantidade de grão ou fruto tomado de seu campo ou plantação, porém, seria suficiente para satisfazer a fome imediata de quem passasse por ali. O estranho, se fosse pobre, não pensaria que a sociedade não se interessava por suas necessidades. Estes comentários estão no volume 1, página 1138 do Comentário Bíblico Adventista. Aprofundando nosso entendimento nos versículos deste capítulo 23. Então, são diversas leis, são regulamentos, leis sociais, leis sanitárias, né? E algumas leis civis que apresentam aqui neste capítulo 23. O espírito de profecia descreve agora um texto como uma nação peculiar. O que diferenciava Israel das outras nações? De uma raça de escravos, os israelitas haviam sido exaltados acima de todos os povos, para serem o tesouro peculiar do Rei dos Reis. Deus os separara do mundo, a fim de que lhes pudesse confiar um sagrado depósito. Deles fizera os guardas de sua lei, e propunha-se, por meio deles, conservar entre os homens o seu conhecimento. Assim, a luz do céu resplandeceria a um mundo rodeado de trevas, e ouvir-se-ia uma voz, apelando para todos os povos, para voltarem de sua idolatria, a fim de servirem ao Deus vivo. Se os israelitas fossem fiéis ao seu encargo, tornar-se-iam um poder no mundo. Deus seria a sua defesa, e ele os elevaria acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade seriam reveladas por meio deles, e achar-se-iam sob o seu governo sábio e santo, como um exemplo da superioridade de seu culto sobre toda forma
de idolatria. Olha que texto interessante do livro Patriarcas e Profetas, página 314. Então, Deus tinha um propósito elevado, um sagrado depósito para o seu povo de Israel. Que eles fossem os guardiões, os guardas de sua lei, e assim conservassem o conhecimento de Deus entre os povos, entre as pessoas. E esse é o propósito de Deus para a sua igreja hoje, nos nossos dias. Vamos agora aplicar o estudo do capítulo 23 para nossos dias. O sermão do maior líder do Antigo Testamento, no final de sua vida, antes de Israel entrar na Terra Prometida, é fundamental para todos que no fim do tempo do fim esperam entrar na Canaã Celestial. O alvo de Moisés neste sermão foi a geração mais jovem dos israelitas, os sobreviventes após 40 anos no deserto. Seu objetivo foi transmitir princípios e verdades teológicas corretas e adequadas a todos os membros do povo de Deus em todos os lugares. A nova geração do povo de Deus no Antigo Testamento serve para ensinar o povo de Deus em todas as épocas. Nós, a exemplo deles, somos um povo com um passado em que Deus agiu para a nossa salvação e revelou a sua vontade para a nossa vida. Mas não basta possuir orgulhosamente uma herança de fé. Nós, como eles, somos um povo com um presente. Precisamos também nos dedicar pessoalmente a Deus hoje. Por fim, a exemplo deles, somos um povo com um futuro que depende de nossa fidelidade contínua a Deus. O compromisso e amor a Deus devem resultar em nosso compromisso com suas orientações de amor para conosco. A ética divina mostra que a atitude honesta diante de Deus deve resultar em comportamento correto diante do próximo. O fato de Deus estar entre seu povo precisa moldar o povo a fim de ter comportamento coerente com tal privilégio. Deuteronômio 23 nos apresenta que nem todo tipo de gente pode entrar na presença do Senhor, que o ambiente da habitação deve ser higiênico, limpo, e que as pessoas devem purificar-se, caso tenham se contaminado. Deuteronômio 23 também trata de escravos fugitivos, os quais devem ser acolhidos e protegidos pelo povo de Deus. Ou seja, dignidade humana é importante para Deus e deve ser apreciada por seu povo. Deuteronômio 23 condena a prostituição em todos os aspectos e principalmente prostituição religiosa, a cobrança de juros do povo de Deus e o levar alimentos do campo alheio para casa. Este capítulo nos orienta quanto a votos feitos a Deus, seja no batismo, na fidelidade ou em qualquer outra questão. A forma como as pessoas vivem o dia a dia indica o quanto de consciência elas têm de que Deus está sempre presente. Tudo muda em nosso ambiente, tendo a Deus por prioridade. Vejam as aplicações que encontramos no capítulo de hoje para as nossas vidas. Vamos agora à nossa reflexão final. Jesus revelou aos filhos de Israel o estilo de vida que eles deveriam ter praticado se tão somente tivessem submetido seus corações ao governo de Deus.
O seu ministério terrestre estabeleceu o verdadeiro cumprimento da lei, que é o amor. Fosse Israel sensível à voz de Deus, e não teriam se transformado na nação que desprezava estrangeiros, que matava sem piedade e que por fim rejeitou o seu Salvador. Israel não reconheceu o tempo de sua salvação, porque não conhecia o Senhor que lhe veio salvar. Corremos o mesmo perigo, a menos que busquemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Portanto, depois de considerarmos os ensinamentos deste capítulo 23, que eu e você possamos seguir o convite especial de Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixemos que o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nos purifique e nos habilite para o encontro com o Senhor nos ares. Para isso, vigiemos e oremos. Amém? Que Deus nos dê a sua graça. Pensamento para hoje: seguir os conselhos de Deus atrai as bênçãos para a nossa vida. Muito bem, cada capítulo traz preciosos ensinamentos para cada um de nós, como podemos perceber através destes estudos diários, capítulo a capítulo. Que Deus nos dê a sua graça, para que possamos refletir em cada capítulo e em cada ensinamento que Deus nos traz. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, louvado seja o teu nome, engrandecido e santificado seja o teu nome aqui na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Obrigado pela tua fidelidade, pela sua bondade e sua compaixão. Obrigado, Senhor, por tua grande salvação e também pelos princípios divinos, princípios que trazem bênçãos às nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados e nos ajudando em nossa vida, em nossa conduta diária, que possamos, Senhor, trilhar pelo seu bom caminho, pelos seus bons conselhos. Fica conosco, nos dê a tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim finalizamos o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e, se você puder, comente, compartilhe, deixe o seu like aí no nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus e compartilhe. Um grande abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.